Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Nossa última aula aí do nosso semestre, nosso primeiro semestre de 2021, antes do nosso recesso, né? Eu espero aí que vocês estejam muito bem, que vocês aproveitem esse período aí de férias para descansar, para repor todas as energias aí, tá bom, gente? Muito feliz de estar aqui com todos vocês, tá? Gostaria também de parabenizar vocês, a vocês por todas as notas, pelo desempenho imposto nas aulas, nas avaliações, nas atividades, tá? Tenho certeza que vocês saíram muito bem. Logo, logo receberão aí o resultado do boletim de vocês, tá? E de qualquer forma, independente da nota que vocês tiraram, estão de parabéns, tá? Por todo o esforço, pela dedicação, mesmo sabendo que estamos aí em um período um pouco diferente, né? Não é usual, que a gente já está acostumado, tá bom? Mas, sem mais delongas, claro, vamos dar início à nossa última aula. Nessa aula, vamos fazer aqui uma atividade de interpretação textual, pois eu percebi que tanto na prova quanto nas atividades, essa era a área do português onde vocês estavam tendo mais dificuldade. Vocês apresentaram bastante dificuldade na parte interpretativa. Então, a gente vai realizar uma atividade hoje com foco em interpretação, visando a ajudar vocês na interpretação textual, tá bom? Algumas dicas para vocês de como é que funciona. Porque a interpretação textual, pessoal, está diretamente ligada à questão da leitura, tá? Então, quanto mais você lê, mais você consegue interpretar e mais você consegue entender, tá? Quanto mais você lê, mais você entende. Então, é uma questão de hábito de leitura. Vocês têm que desenvolver esse hábito de ler, esse hábito de leitura, tá bom, pessoal? Mas não se preocupem que a gente vai ajudar vocês, a gente vai se ajudar hoje e entender como é que vocês podem melhorar essa parte interpretativa, tá bom? Permita-me colocar o cabeçalho aqui para que a gente possa dar início à nossa aula. Pronto, pessoal. Então, o cabeçalho está feito. Vamos fazer uma atividade aí de análise interpretativa, onde vocês vão ler um texto aqui, fazer a leitura de um texto, e vocês vão fazer aí uma relação entre as respostas e o texto. Tá bom? Vamos começar com o texto aqui, o beija-flor violeta. Deixa eu colocar aqui para vocês, nosso quadro virtual. Vou colocar aqui, colocar as alternativas e vou dar um tempo para vocês responderem, tá bom? Vou dar mais ou menos um minuto para vocês tentarem responder. E claro que logo em seguida eu responderei com vocês aí. Eu não vou saber a resposta de vocês, obviamente, mas logo após eu farei a correção e vocês comparam aí com as respostas de vocês e veem aí o que é que vocês conseguiram alcançar, tá? Então vamos lá. O beija-flor violeta. Vamos fazer a leitura do texto, vamos lá? Beija-flores são aves de pequeno porte que medem em média de 6 a 12 centímetros de comprimento
e pesam entre 2 e 6 gramas. O beija-flor violeta Colibri coruscans tem 13 a 15 centímetros de comprimento. Os machos pesam de 7 a 8 gramas e meio, enquanto as fêmeas pesam de 6 a 7 gramas e meio. Isso faz dessa espécie, sem dúvida, o maior dos beija-flores. A plumagem do beija-flor violeta é, na sua maior parte, de um verde azulado brilhante, à exceção das asas que são de roxo escuro e dos bicos e pés que são de pretos. Ele é encontrado nas terras altas do norte e oeste da América do Sul, incluindo uma grande parte dos Andes, a faixa costeira venezuelana e os tepuís. Também é encontrado na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Guiana e Peru. No Brasil está na região norte, no estado de Roraima. Ele consegue viver em ampla gama de habitats verdes semiabertos, como florestas de coníferas ou de eucaliptos, planície e até jardins e parques. O beija-flor violeta é uma ave nectívora, isto é, se alimenta de néctar, mas sua dieta também inclui pequenos insetos que é capaz de capturar em pleno voo. Uma ave bastante vocal e agressivamente territorial. Solitários, eles demarcam seu território através do canto, atividade que ocupa boa parte do seu dia. Os cantos variam entre os subgrupos, que desenvolvem suas próprias chamadas. Texto aí de Rafael Farias. Muito bem. Fizemos a leitura do texto e agora vamos realizar as atividades referentes a esse texto, tá? Deixa eu colocar o texto aqui. Pronto. Pronto, pessoal. Questão 1. Releia este fragmento do texto. O beija-flor violeta Colibri coruscans tem 13 a 15 centímetros de comprimento. Nesse fragmento, o autor ele faz uma descrição, levanta uma hipótese ou expressa uma opinião. Bom, vocês têm aí 1 minuto para responder, baseado nesse fragmento aqui do texto, tá bom? Então, pessoal, e aí qual é a resposta? Bem, nesse fragmento, o autor ele faz uma descrição, levanta uma hipótese ou expressa uma opinião. Gente, nesse caso aqui, claro que ele faz uma descrição, né? Ele está descrevendo as características físicas do beija-flor. Ele não está levantando uma hipótese nem expressando uma opinião. Por quê? Porque aqui é um fato. Ele não está dizendo eu acho que. Se ele falasse eu acho, então seria uma hipótese ou até uma opinião, né? Mas aqui ele está afirmando. O beija-flor ele tem tal. Então aqui ele está levantando aqui uma opinião, tá bom? Aqui no caso ele está dando aí uma opinião, ou perdão, uma descrição, tá? Então a resposta correta aí é a letra A, ele está fazendo uma descrição, tá bom? Vamos agora deixar um pouco mais complicado, né? Isso aqui foi só para a gente aquecer, agora vamos deixar um pouquinho mais difícil. Questão 2. No período, isso faz dessa espécie, sem dúvida, o maior dos beija-flores. O pronome destacado foi usado para. O pronome destacado é... Cadê? Isso. Cadê? Pronto. Isso faz dessa espécie, sem dúvida, o maior dos beija-flores. O pronome destacado foi usado para retomar informações, apresentar informações ou complementar informações. Esse período ele está aqui, ó. Aqui. Isso faz essa espécie, sem dúvida,
o maior dos beija-flores, tá bom? 1 minuto para vocês responderem essa questão. Muito bem, pessoal, vamos lá. E aí, isso ele é usado para quê, pessoal? Para retomar informações, para apresentar informações ou complementar informações. Nesse caso aí, pessoal, o isso ele foi usado no intuito de retomar informações. Por que retomar informações, professor? Porque aqui, pessoal, ele está fazendo aqui, ó, uma volta à questão da espécie. Ó. Isso faz essa espécie, sem dúvida, o maior dos beija-flores. O pronome destacado foi usado para retomar. Ele foi usado para retomar. Isso está se referindo ao quê? Vamos lá. Cadê? Os machos pesam de 7 a 8 gramas e meio, enquanto as fêmeas pesam de 6 a 7 gramas e meio. Isso faz dessa espécie, sem dúvida, ou seja, isso o quê? O fato deles pesarem, deles terem esse peso. Isso faz deles, ou seja, eles pesarem esse peso, faz deles o maior, sem dúvida, do maior dos beija-flores. Entendeu, pessoal? Então, eles fazem, a gente faz aí uma referência ao que já foi dito, tá bom? É como se a gente estivesse fazendo aí uma menção, uma referência àquilo que já foi dito, para que a gente não precise repetir toda a informação. Então, aí um dos exemplos aí da interpretação textual é essa. Você tem que entender qual é a função daquele termo naquele tempo específico, tá? Você tem que entender qual é a função daquele termo, tá? Então, a gente já está começando aí a entender essa questão da interpretação, tá bom? Temos outra questão aqui, que é muito mais pela lógica mesmo. Essa terceira questão aqui, eu acho que vocês não vão ter dificuldade, mas vai requerer um pouquinho aí de lógica, tá bom? Questão 3, vamos lá. No trecho, também é encontrado na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Guiana e Peru. As vírgulas assinalam a intercalação de elementos, a enumeração de elementos e o deslocamento de elementos. Qual é a função da vírgula aí entre esses países aí? É de intercalar elementos, é de enumerar os elementos ou de deslocar os elementos? Mais 1 minuto para vocês responderem. Ok, pessoal? Então vamos lá.
Opa. No trecho também é encontrado na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Guiana e Peru, as vírgulas assinalam a intercalação de elementos, a enumeração de elementos ou o deslocamento de elementos. A resposta correta, pessoal, é a letra B, gente. A enumeração de elementos. Essa é uma questão simples. A gente já sabe qual é a função da vírgula. A vírgula ela serve aí para enumerar os elementos, tá bom? Dizer a quantidade aí de elementos presentes, tá bom? Então, a função da vírgula aqui é de enumerar os elementos, tá bom? Dar uma numeração aí para os elementos, tá bom? Viu que é uma questão simples? É uma questão de lógica mesmo, tá, pessoal? Não foi uma questão difícil, foi uma questão simples, tá bom? Vamos agora para a última questão, para a gente poder finalizar essa nossa aula aqui de interpretação textual. Questão 4. No segmento, o beija-flor violeta é uma ave nectívora, isto é, se alimenta de néctar, mas sua dieta também inclui pequenos insetos. A parte sublinhada, que no caso aí, a parte sublinhada mas sua dieta também inclui pequenos insetos. Tá bom? A parte sublinhada conclui o fato anterior, justifica o fato anterior ou ressalva o fato anterior. Qual dessas três alternativas aí ela apresenta aí? Bom, 1 minuto para vocês responderem a essa questão. Muito bem, pessoal, vamos lá então. Qual foi a resposta que vocês colocaram aí? Conclui o fato anterior, justifica o fato anterior ou ressalva o fato anterior? A resposta correta aí, pessoal, é a letra C. Ela ressalva o fato anterior. Como assim ressalva, professor? Ela meio que complementa, uma ressalva, tá? Tá ressalvando aí, ou seja, complementando a informação. Ele fala aqui que ele é uma ave nectívora, ou seja, se alimenta de néctar, mas a sua dieta também inclui pequenos insetos, ou seja, está meio que complementando, tá? A informação, que no caso aí é referente à alimentação do beija-flor violeta. Então, estamos aí realizando uma ressalva, tá bom? Essa ressalva ela está complementando a informação que já foi dita anteriormente, tá bom? Tá colocando um outro complemento por cima disso daí, que no caso aí é dizer que ela também, na dieta dela também se incluem os insetos, os pequenos insetos. Então a resposta correta é a letra C, tá bom, gente? Então, como vocês estão vendo aí, a questão da interpretação textual é fácil. Fácil quando você tem o costume de ler, tá bom? A questão também do vocabulário vai influenciar muito, porque às vezes uma única palavra ela pode acabar mudando todo o significado da frase. Por isso que é muito importante que vocês vejam cada palavra cuidadosamente. Não só a palavra, mas também o seu significado. Às vezes a gente acha que sabe o significado de uma palavra, quando na realidade a gente não sabe. Às vezes a gente acha que a gente entende pelo contexto, mas é necessário que a gente vá buscar em um dicionário, tá? Porque no dicionário a gente vai conseguir fazer, a gente vai conseguir
entender o significado exato daquela palavra. Por exemplo, aqui, se você não souber o significado de ressalvar, com certeza você teria dificuldades em responder a essa questão. Por uma simples palavra, você com certeza perderia todo o raciocínio aí da questão. Então, vocês marcariam normalmente conclui o fato anterior, quando na realidade alternativa é ressalva o fato anterior. Tá? Então, essas dicas que eu dou para vocês. Primeiro, leiam, aumente a frequência com a qual vocês leem. Segundo, busquem o significado das palavras no dicionário. E terceiro, releiam com atenção. Tá? Interpretar também tem a ver com a atenção e a leitura, a releitura, né? Que na maioria das vezes, quando a gente lê a primeira vez, é só a passada de olho. A segunda que começa a funcionar a questão cognitiva da interpretação. Tá bom? Então essas são as 3 dicas que eu dou para vocês aí. Trabalhem essas 3 dicas durante as férias. Quando vocês voltarem, tenho certeza que vocês estarão bem melhores. Tá bom, pessoal? Vamos por aqui então. Novamente, um prazer estar aqui com todos vocês. Desejo a todos vocês boas férias. Descansem muito, tá? Para que vocês possam voltar renovados. Fiquem em casa, usem a máscara, álcool em gel, sabão, água a todo momento. Fiquem com Deus, pessoal. Aproveitem o período de descanso de vocês. Logo, logo estaremos de volta. Até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.